Um outro ponto que é interessante também, né, falarmos, né, depois da 5ª sessão e comentar isso e trabalhar com o paciente, são os assuntos, né, sobre as neuroses. Vamos entender aqui o que é neurose mesmo. Neurose, né, dentro de uma ficção psicogênica que está relacionada às doenças causadas por transtornos psíquicos, em que os sintomas são as expressões simbólicas de um conflito psíquico. Pode ter, né, a tua origem na genética ou na história infantil ou no momento atual em que o indivíduo, que o sujeito está passando. É preciso lembrar que as defesas patológicas sempre atuam contra os impulsos primitivos, inaceitáveis pelo ego e pelo ideal de ego, superego e a sociedade também. Impulsos estes que se qualificam na onde? Nos recalques, invadindo assim o campo consciente. Exemplos que nós podemos citar: impulsos sexuais primitivos, desejos homossexuais, poligâmicos ou incestuosos, impulsos de agressividade, do que? De matar, de destruir, etc. Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro. O principal agente das defesas patológicas é o ego, que, por perda de capacidade de contra-investimento, né, de mandar o material novamente para o inconsciente, é auxiliado pelo superego, como uma proteção, que passa a atuar como agente de defesa, deformando os representantes psíquicos, que tentam retornar para o consciente, né? Nós vamos falar novamente sobre os representantes psíquicos. A deformação acontece por uma ação de compromisso, aquela reuniãozinha entre id, ego e superego, impedindo o indivíduo de perceber o real motivo do seu distúrbio emocional, produzindo assim diversos sintomas. Que neuroses, né, que você pode estar analisando junto com o teu paciente, né, e que você vê que hoje em dia, né, são comuns também. Então, explicar para o paciente, de repente, se ele tiver uma neurose obsessiva compulsiva, ou neurose fóbica, neurose impulsiva, que são aquelas que dão prazer, essas são difíceis de trabalhar, por quê? Pelo fato de serem impulsivas, elas são prazerosas. Se é prazer, eu não tenho sofrimento. Se eu não tenho sofrimento, eu não tenho por que ir no consultório. Então, é uma dificuldade de trabalhar a neurose impulsiva. Quais são as neuroses impulsivas? Cleptomania, piromania, o vício em jogo, o andarilho, que é o andar sem destino. Depois, o paciente ele pode apresentar também neuroses que atingem o corpo ou o sistema nervoso como um todo. Quais são essas neuroses? Neurose conversiva, ou seja, aquela que direciona, né, para algum órgão do corpo. Neuroses histéricas e também as neuroses pré-genitais. Lembrando, por que se chama neuroses pré-genitais? Porque elas nasceram, o evento aconteceu dentro da fase genital, né? Que é o que a gente acabou de falar no início. Então, quais são essas neuroses de conversões pré-genitais? Gagueira, tique nervoso e a asma brônquica. Pode ser que o paciente apresente também neuroses mistas, como qual? Síndrome do pânico e a própria neurastenia, né? Pode acontecer também dele desenvolver neurose múltipla, que é o quê? Neurose de fracasso, de abandono, de caráter, neurose familiar e neurose traumática. E também a neurose narcísica associada a distúrbios alimentares. Estamos falando do quê? Anorexia e bulimia. Lembrando que nós temos 5 tipos de anorexia. E aí, na anorexia, ela teve uma mudança de 1950 para cá. O que mudou de 1950 para cá que fez o índice de anorexos aumentar? Né? O padrão estético, antes de 1950 se tinha, se você pegar propagandas antigas, você vai ver que o corpo, principalmente da mulher, era desenhado de uma maneira, ou seja, a mulher mais ao natural, um pouco mais cheinha, um pouco mais natural. Depois de 1950 mudou-se o padrão estético e a mulher começou a procurar o quê? Um padrão mais magro. E aí, devido a esse momento, essa mudança de padrão estético fez com que o índice de anorexia aumentasse drasticamente.
Quer conhecer mais sobre a área da psicanálise? Acesse institutogold.com.br e veja os cursos presenciais e EAD oferecidos pelo Instituto Gold. Te vejo lá dentro!